Olá! Hoje é o nosso último encontro do bate-papo sobre autismo. Eu sou Kellen Codem, da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, e hoje estou com Lucelmo Lacerda e Fernanda Santana. Para o nosso último encontro da temática, nós escolhemos falar sobre autismo, construção social e família. Eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação, Fernanda, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho. Quem é Fernanda Santana? Eu sou uma ativista de direitos humanos, presidente da Associação Brasileira para a Ação pelo Direito das Pessoas Autistas, e eu sou uma pessoa autista eu mesma. Eu tenho militado nessa área nos últimos 3 anos. Quem é Lucelmo Lacerda? Eu sou pesquisador em autismo e inclusão, eu fiz o doutorado em educação, hoje eu faço pós-doutoramento em educação especial pela UFSCar. E eu sou também um militante da causa do autismo, né, atuando no Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista, o NATEA, e nesse campo, né, sobretudo discutindo a questão da inclusão escolar. Eu tenho visto muito nos trabalhos do Lucelmo a questão da inclusão escolar. E esse contexto, né, você é um historiador e partiu para o estudo do transtorno do espectro autista por uma questão familiar mesmo, né? Sim, eu tenho um filho hoje com 11 anos que está no espectro, né? A gente descobriu por volta dos 3 anos e meio, mas num certo momento eu já era pesquisador, decidi estudar a questão do autismo. E como eu sou professor, né, meu campo assim, de estudo no autismo tem a ver com o que a gente chama de práticas baseadas em evidências. E aí, como eu sou professor, é claro que isso sempre tem digamos assim, um acento maior na questão da educação. Então, tanto discutindo a questão das intervenções de modo geral, mas especificamente da inclusão escolar. Hoje a gente pode dizer que foi um diagnóstico tardio, aos 3 anos e meio já é considerado um diagnóstico tardio, né? Mas a situação da Fernanda é um pouquinho mais tardia. A Fernanda foi descobrir que era uma pessoa autista já na vida adulta, Fernanda? Sim, eu tinha por volta de 20 anos. E como que é? Qual que é a diferença? Porque até 20 anos você era uma pessoa que não sabia que estava dentro do espectro. A diferença é que, a partir do momento em que a gente toma consciência das nossas dificuldades, das nossas limitações e de como tudo isso funciona, a gente consegue fazer alguma coisa a respeito e também ir atrás dos nossos direitos, como, por exemplo, o direito a adaptações razoáveis, a acessibilidade, apoio, que é uma coisa que tem um impacto gigante tanto na qualidade de vida da gente, quanto no nosso nível de participação na sociedade como um todo. Eu acho importante a gente esclarecer para quem nos assiste, que são professores, gestores da educação, inspetores, pais, muitas pessoas ainda leigas no assunto. Quando eu falo aqui com a Fernanda, que está dentro do espectro, mas é um nível grau 1, né, de autismo, a gente tem um autismo de alto funcionamento, isso? É uma pessoa que a gente pode dizer que é um autismo de alto funcionamento. No caso do seu filho, já é um grau diferenciado, né, Lucelmo? Isso faz com que modifique a acessibilidade escolar, todas as outras questões. Você poderia nos ajudar nessa questão, esclarecer para nós o que é o autismo nesses graus, o que a gente trabalha de diferente nisso? Essa ideia dos graus é uma ideia um pouco complexa, porque, na verdade, inclusive no CID-11, elas já serão abandonadas, não vai ter mais isso. Porque, por exemplo, você falar em alto funcionamento, são questões muito difíceis, conceitualmente pouco operacionais. Mas na verdade, área assim, da medicina mesmo. É um espectro que cada um é particular. E esse cada um pode necessitar de mais ajuda ou menos ajuda. Então, quanto mais o indivíduo consegue resolver as suas próprias coisas, suas próprias necessidades de maneira autônoma, então ela precisa de menos ajuda. Isso faz com que o ambiente, né, precise oferecer menos esses suportes. Então, você tem desde uma pessoa como a Fernanda, que consegue se expressar, consegue colocar a sua opinião, a militante, ou seja, consegue ter uma expressão, por exemplo, através da fala. Você tem pessoas que não falam, tem pessoas que não falam, mas conseguem se comunicar por meio de cartões ou por meio de escrita. Enfim, existe um espectro muito grande de particularidades. Então, você tem também níveis bastante acentuados, inclusive com muitas outras comorbidades, com questões que vêm junto, como, por exemplo, a deficiência intelectual
e que pessoas que têm muito menos repertório, né, habilidades, e, portanto, a gente precisa dar mais ajuda. Então, não dá para ter, por exemplo, no caso do meu filho, é o que o DSM hoje descreve como nível 3, ou seja, ele é severo. Ele não fala, ele tem dificuldade para coisas simples, tem deficiência intelectual, enfim. Então, a gente precisa dar bastante apoio. E aí a gente precisa sempre observar essa individualidade para que a gente seja capaz de oferecer, enquanto família, enquanto Estado, enquanto sociedade, as condições necessárias para que todos, em sua individualidade, consigam viver com toda a dignidade. Isso preocupa bastante as famílias, principalmente pelas informações que chegam, né? É muito mais bonito mostrar a romantização, aquela parte do autista que chegou em Harvard, o autista com altas habilidades, do que mostrar aquele autista que está demandando mais apoio. Chega muito para nós no conselho solicitação de professor de apoio educacional especializado em larga escala, como se todos necessitassem. E a gente vê a situação, por exemplo, você teve adaptações razoáveis, que você falou, no ensino médio só? Sim, e ainda na universidade eu tenho muitas adaptações, assim como no meu trabalho, por exemplo. Isso é muito importante, mas é muito importante a gente olhar individualmente cada pessoa, porque a questão toda não é apenas a quantidade de apoio, mas também que tipo de apoio cada pessoa precisa. Não significa que estar dentro do transtorno tem que ter todo aquele aparato. Cada pessoa vai precisar de uma coisa diferente e a gente tem que olhar para cada pessoa em sua individualidade. Por exemplo, alguém que tem um pouco mais de dificuldade de comunicação vai precisar de um tipo de apoio. Quem tem mais dificuldade com socialização vai precisar de outro tipo de apoio. Quem tem dificuldade, por exemplo, dificuldades para ler e escrever, vai precisar de um apoio completamente diferente. Ou dificuldades sensoriais também. Isso linka com o que a professora Gabriela Thanos falou no nosso outro bate-papo, que ela veio conversar sobre o plano educacional individualizado. E ela bate muito nisso. A gente tem que saber quais são as necessidades de cada indivíduo. E ela coloca a avaliação, né, como uma necessidade óbvia, né, evidências. Quando você pensa numa adaptação, numa flexibilização curricular, você tem que ter uma evidência, não pode partir de um achismo. Para exemplificar para nós, Fernanda, porque as pessoas que estão lá do outro lado às vezes nunca tiveram acesso. O que você chama de adaptação no seu caso? O que teve? Exemplifique, em qual disciplina, o que, de que forma? Para mim, adaptações importantes são, por exemplo, uma flexibilização de prazos para entregar um trabalho ou para fazer uma prova, prazos, horários. Eu tenho um pouco de disfunção executiva, então, para mim, às vezes, lidar com as tarefas que eu tenho para realizar pode ser muito complicado. E eu posso precisar de apoio para isso, apoio humano ou estratégias diferentes das outras pessoas para poder dar conta de fazer todas as minhas atividades, seja durante o dia ou seja ao longo de um mês, por exemplo. Você tem que estabelecer um calendário, você tem que ser lembrada de, olha, Fernanda, você tem que entregar essa tarefa daqui a uma semana, ou você precisa realmente de alguém ali do seu lado? Como que é? Para mim é importante ter flexibilização. Às vezes, eu posso ter problemas para entregar as coisas numa data determinada. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu não estou me esforçando para fazer um trabalho ou que eu não sei o que eu estou fazendo, que eu não tenho aquele conhecimento. Então, de repente fazer uma entrega num outro dia ou fazer a prova num outro dia, porque naquele dia eu me desregulei, por exemplo, por questões sensoriais, o que acontece de vez em quando. Isso me permite ser melhor avaliada, por exemplo, num contexto de escola ou de universidade, enfim. Eu já me peguei brigando em escola. Eu trabalhava em escola, na sala de recursos, e me peguei numa situação brigando com a professora Paê de um aluno, porque ela estava tentando segurar o aluno quando ele estava querendo correr para fora da sala de aula. E eu entendia como uma necessidade dele. Dizia, gente, ele precisa disso. Se ele está querendo correr da sala, deixa correr. E ela dizia, não, você está querendo transformar numa criança mimada. Toda vez que ele quiser sair da sala para passear, ele vai sair. O que é essa desorganização? Como que funciona? Primeiro, Lucelmo, me fala um pouquinho nessa questão de
você no campo da pesquisa, né? O que é essa desorganização sensorial, o que o ambiente faz e qual que é a necessidade da gente reconhecer isso, que o ambiente realmente pode desregular a pessoa com autismo. Então, no DSM-5, que ele é de 2013, já existe entre os itens diagnósticos a questão da alteração sensorial. No item B, ele é um dos elementos. Então, pessoas com autismo podem sentir o mundo de uma maneira diferente. E isso nós estamos falando dos vários sentidos, mas sempre uma questão individual. Tem pessoas que têm, outras não têm, outros têm. Num certo sentido, a forma dessa alteração, ela pode ser diferente. Agora, a questão... Então, isso pode trazer uma série de elementos. Toda a relação com o mundo fica alterada. E, portanto, a sensibilidade, como o indivíduo vai desenvolver o seu comportamento. Mas a questão que você descreveu, por exemplo, a questão da criança que sai da sala, pode ser um problema sensorial e pode não ser. Então, a gente precisa sempre avaliar, no caso individual, qual é a função que controla esse comportamento. Pode ser para fugir da atividade, porque talvez a atividade não tenha sido bem adaptada, seja difícil para ela. Pode ser porque lá fora tem alguma coisa que para ela está sendo mais interessante do que na sala de aula, ou seja, existe uma gama de possibilidades. Entre elas está de que a escola, de alguma forma, a sala de aula, de alguma forma, seja sensorialmente estressante para ela, ou talvez porque a sensação de correr é que seja sensorialmente interessante. Enfim, há muitas possibilidades. E aí volta para aquela questão que você colocou da avaliação individualizada, da avaliação sempre daquele indivíduo. E aí eu quero dizer o seguinte, não é só acadêmico. Né? A Fernanda descreveu algumas coisas que são acadêmicas, mas e também discutindo essa questão dos níveis. Né? A gente acha muitas vezes, porque nível leve, porque a pessoa fala que está tudo bem, e não é. Essa pessoa também, muitas vezes, precisa de uma série de outras adaptações que vão muito além da acadêmica. Por quê? Porque, por exemplo, no ambiente, isso é bem recorrente, né? Pessoas com autismo mais moderado a severo, na sala de aula, ela acaba virando meio um mascote, as crianças gostam, tem um carinho. Quando ela é mais leve, há uma certa confusão. Então, acha que ela é mal educada, você tem uma presença de bullying muito maior. Essa pessoa muitas vezes percebe que tem uma rejeição, então você tem altos índices de depressão, de ansiedade, de ideação suicida. Então a gente precisa também observar essas pessoas e fazer adaptações sociais, adaptações naquele ambiente que permitam que esse indivíduo se sinta melhor naquele contexto. E quem que vai nos ajudar nessa avaliação? Porque não é só pedagógico, né? Não tem como eu, professor, só saber... de fato, esse aluno está se desorganizando sensorialmente nesse ambiente ou, de fato, lá fora está melhor para correr? É muito pouco tempo para eu chegar a essa conclusão, eu acho, pelo menos. Quem que nos ajuda nesse processo? Eu acho que um elemento que frequentemente é esquecido é a própria pessoa. E eu acho que, para mim, assim, a coisa mais importante que tem é você sentar e conversar com a pessoa e perguntar o que você está sentindo, por que aqui não está bom. E muitas vezes, se é uma criança, talvez ela não saiba responder ainda direito, mas estimular a pessoa a pensar sobre isso é muito importante. Eu demorei muito tempo para começar a entender quais eram os gatilhos que me faziam passar muito mal. E a partir do momento que eu comecei a pensar sobre isso e olhar para o ambiente que estava à minha volta e me dar conta do que era... Do que estava no ambiente que me causava mal-estar, me causava desconforto, eu comecei a me tornar capaz de prever as minhas próprias reações. Isso me deu um ganho de autonomia muito grande, porque eu comecei a conseguir saber qual era o meu limite, até que momento eu posso ficar nesse ambiente, até que momento eu preciso de um tempo meu, sair, descansar, depois eu volto. E isso me permitiu começar a fazer muitas atividades que antes eu não dava conta de fazer por mim mesma. Então, eu diria assim que, primeiro de tudo, a própria pessoa. Eu vou ser bem xarope, tá? Eu quero exemplos. Eu preciso de exemplos para quem é leigo no assunto. Quais atividades, por exemplo, que você pensava que não daria conta de fazer e quando reconhece as suas potencialidades e limitações, você passa a fazer? Por muito tempo, eu tive muita dificuldade de sair da minha casa desacompanhada e andar sozinha por aí, porque a maioria dos lugares não é acessível para a gente. A maioria dos lugares é sensorialmente muito agressivo.
não há um cuidado no sentido de criar ambientes com conforto acústico mínimo que seja. Não há cuidado de criar ambientes com uma iluminação adequada para seres humanos. E quando você é um pouquinho mais sensível do que as outras pessoas, isso é absolutamente destruidor e se torna uma barreira muito forte e que te limita em muitas situações. A gente pode falar então que é o excesso de barulho, o excesso de luz, cheiro. Certamente para mim essas 3 coisas têm um grande impacto assim no meu dia a dia, mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas pode ser menos relevante, para outras pessoas pode ser muito, muito mais relevante do que para mim. Eu conheço muitas pessoas autistas adultas que têm, por exemplo, muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, apesar de serem profissionais super competentes, porque têm dificuldade de sair de casa e chegar num lugar para trabalhar, porque de repente no meio do caminho os cheiros são absolutamente insuportáveis e a pessoa se desregula e aquilo é uma coisa assim que está absolutamente fora do controle daquela pessoa e é uma questão de acessibilidade, sabe? É uma questão que é uma barreira urbanística, uma barreira arquitetônica e que frequentemente não é considerada como tal. Mesmo assim, tem o mesmo impacto que teria, por exemplo, para alguém que usa cadeira de rodas e não tem uma rampa. É a mesma coisa. Lógico que nesse quesito a gente não consegue interferir, né? A gente consegue reconhecer para evitar ou até mesmo para a pessoa conseguir se expressar, mas os cheiros na rua a gente não tem como interferir, penso eu. A gente tem como criar adaptações razoáveis. O que seria adaptações razoáveis? Adaptações razoáveis são todas aquelas adaptações que vêm para suprir, para tentar desviar das barreiras que a gente não consegue lidar apenas com a acessibilidade. Então, por exemplo, no contexto escolar, muitas vezes a gente tem sim como fazer uma intervenção arquitetônica e deixar o espaço sensorialmente mais amigável. Mas, às vezes, não é viável. Às vezes, por uma questão econômica, às vezes, por uma questão política, às vezes... enfim, N situações a gente não consegue, naquele momento, imediatamente resolver o problema. Então, a gente pode, por exemplo, inserir equipamentos como protetor auricular ou um óculos escuro. Isso muitas vezes resolve, mitiga, digamos assim, aquela situação. Eu já tive aluno que usou protetor em sala de aula e super bem conseguia acompanhar. Lucelmo, sobre isso, eu acho que você também trabalha bastante, mas você trabalha com uma pós-graduação em ABA. Sim. E tem uma confusão entre o ABA estar na educação e estar na saúde. Sim. Ele está nos 2 lugares de forma diferenciada, é isso? Isso. Na verdade é o seguinte, tem vários motivos para essa confusão. Uma delas é econômica, né? Porque assim, quando a gente pede que tenha uma intervenção baseada em ABA na escola, a escola diz, não, isso é saúde. Quando a gente pede para o convênio diz, não, isso é educação, não posso pagar. Então, tem só um linkzinho. ABA, vamos falar o nome inteiro, né? O que é ABA? A gente está falando aqui ABA, mas a pessoa não sabe o que é. Tá, existe uma ciência chamada análise do comportamento aplicada, análise do comportamento, que é uma ciência que estuda o comportamento dos organismos, humanos e não humanos. E na sua dimensão aplicada, a análise do comportamento aplicada, a ABA, que a sigla confunde com a sigla do inglês, Sim. Applied Behavior Analysis. Ela é destinada a melhorar a qualidade de vida humana. Então, é como utilizar esse conhecimento que a gente tem sobre como os organismos se comportam para melhorar a qualidade da vida humana. Então, isso pode servir para diversos contextos. Por exemplo, se eu quiser ler mais, um pouco mais, eu posso implementar, né, fazer uma automodificação do comportamento, implementando procedimentos para me ajudar a me comportar assim. A maioria das pessoas tem alguma coisa que eu gostaria de mudar. E isso, de uma maneira sistemática, isso tem muitas evidências de que pode contribuir com pessoas com autismo para melhorar a sua qualidade de vida. Aí, primeiro, nós temos esse primeiro ponto, que é definir assim, o que na vida daquele indivíduo
pode melhorar a sua qualidade de vida. Que elementos? Por exemplo, uma criança que que na sala de aula não consegue ficar na sala de aula, ela sai e aí é o seguinte, nós precisamos fazer essa criança conseguir ficar nessa sala de aula. Então, nós temos dois caminhos aí. Existem mão, são duas mãos aí, né? Uma, você melhorar o ambiente, torná-lo mais receptível, mais amigável, adaptar o ambiente e tal. Outra é ensinar habilidades para esse indivíduo, para ele ser capaz de fazer novas atividades, ler, escrever e várias outras coisas. E a análise do comportamento pode servir para todos esses contextos. Agora, tem aprendizagens que são, digamos assim, mais típicas da escola, mais apropriadas para a escola, né? E tem aprendizagens que são de outros contextos. Então, vou dar um exemplo. Ler e escrever. A análise do comportamento tem uma metodologia muito boa para ensino de leitura e escrita, né? Agora, por exemplo, o ensino de conseguir se limpar ou conseguir tomar um banho, né, principalmente para pessoas com maior comprometimento, que têm mais dificuldade, talvez isso seja mais apropriado para o ambiente doméstico. Porque quando a gente fala da intervenção de natureza clínica, não necessariamente ela está numa clínica, né? Grande parte ela é feita em casa. Porque é um ambiente natural. Sim. Em que o indivíduo tem que aprender a ter autonomia e tudo isso. Então, existe espaço para esses dois contextos. E a evidência, ou seja, o que a gente tem de pesquisa acumulada é que a análise do comportamento ela tem utilidade nesses dois contextos, tanto na escola quanto em casa. Nos dois contextos ela faz sentido, ou seja, no ambiente clínico. Tem bastante confusão, até porque, eu não sei, né, também tudo que vira um modismo, né? Começa com evidência científica e algumas pessoas leem num blog, leem num artigo ou outro e acham que podem aplicar. Então, a aba, ele é um método, isso? Não, ele é uma ciência. É uma ciência? É uma ciência. Então, assim como a química, a física e tem a aba, por exemplo. Isso quer dizer que é um conjunto de princípios, de assertivas que foram validadas cientificamente. Ou seja, que a gente pegou isso e aí a gente utilizou isso num certo contexto para ensinar certas pessoas. Só que isso é sempre individualizado. Então, portanto, a análise científica é individual. Não tem nada que valha para duas pessoas. E aí nós estamos falando que, portanto, que o indivíduo que vai formular essa intervenção ele tem que ter um conhecimento gigantesco. Tem que ter muitos anos de história, de experiência, de estudo. E aí nós temos um grande problema, que é a falta de regulamentação no Brasil. Como não está regulamentado, o que acontece? Todo mundo fala, estou fazendo o método ABA. E eles começam a fazer um monte de barbaridade, muitas vezes, né? Coisas antiéticas, coisas equivocadas, coisas que prejudicam o sujeito. E isso tem trazido um prejuízo muito grande no Brasil, é uma discussão bastante relevante atualmente. Talvez seja por isso que a gente escuta dos métodos que são agressivos para a pessoa. Seria nesse sentido, será, Fernanda, quando a gente escuta das famílias ou das próprias pessoas com autismo que elas querem fazer essas adaptações, mas elas não querem passar por sofrimentos. E a gente escuta histórias de alguns profissionais que realmente submetem a sofrimento. Você que está na associação, Fernanda, o que você escuta nesse sentido? A gente discute, quando a gente fala em intervenções de forma geral, não apenas ABA, mas intervenções, a gente discute dois problemas principais. O primeiro é o objetivo. Por que você quer fazer essa intervenção com essa pessoa? Muitas vezes a gente vê famílias buscando profissionais ou os próprios profissionais sugerindo intervenções com o objetivo de fazer uma pessoa se parecer o menos autista possível, se parecer o mais normal possível. Isso vem de uma construção de pensamento que é absolutamente capacitista, que é absolutamente discriminatória em relação a pessoas com deficiência. Por que eu não posso parecer uma pessoa com deficiência? Qual é o problema de eu ser reconhecida socialmente como uma pessoa autista? Então, muita energia é colocada nisso, em como você se parece para as outras pessoas. Então, por exemplo, a gente vê muito esforço no sentido de fazer as crianças, principalmente, não só as crianças, mas principalmente as crianças, pararem de balançar, pararem de fazer gestos com as mãos, pararem, a gente chama de stints, são movimentos repetitivos ou comportamentos repetitivos que ajudam na autorregulação
da gente e é colocado muita energia em eliminar isso. E a gente vê como algo que nos ajuda a desestressar, a ajudar a acalmar, ajuda a estar nos ambientes de forma mais tranquila, até pensar melhor, entender melhor o que está acontecendo na nossa volta. E aí vem essas intervenções tentando eliminar isso, porque é um componente que marca aquela pessoa como uma pessoa autista. Então, esse é um problema. Qual é o objetivo? Por que você quer fazer essa intervenção? É no sentido de desenvolver a autonomia dessa pessoa? É no sentido de ajudar com que ela consiga expressar suas vontades no futuro? Expressar suas preferências no futuro? Ou é no sentido de mascarar o autismo dela? Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema é como vão se dar essas intervenções. Como vão se dar essas intervenções? Existem algumas abordagens e isso é uma coisa assim que varia muito, depende muito do profissional que está aplicando, muito mais do que qual é o nome da técnica, do método, sei lá o que ele usa, mas de ética profissional mesmo. Então, de aplicar coisas ou ter atitudes em relação à pessoa que são desrespeitosas, que são agressivas. Algumas coisas, se a pessoa é muito, por exemplo, muito sensível sensorialmente, você expor ela a ambientes muito agressivos, isso é uma tortura, entende? E, se é o sistema que está praticando aquilo, isso pode ser tortura, pode ser maus tratos, pode ser... Isso causa um sofrimento muito grande. Então, é preciso que os profissionais que façam intervenções, eles estejam muito conscientes, sejam muito responsáveis e tratem aquela pessoa que está na frente deles como um ser humano. Bom, enfim, esses são os dois pontos assim, principais em que a gente vê que despontam problemas. Na sua live com o Dr. Paulo, de sábado, né? Sim. Foi falado um pouquinho dessa técnica de expor, né? Como que era? Era integração sensorial? Qual que era? Não, é que eu acho que o que a gente falou da integração auditiva. Integração auditiva, que é uma técnica ainda não baseada em evidências, que o Dr. Paulo ainda disse, não, eu não indico porque não tem evidência, não... Seria mais ou menos isso? A gente pode... Não falando especificamente dessa, porque eu não conheço, assim, não conheço bastante, mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, para você vender um medicamento, você não pode simplesmente pegar qualquer coisa e dizer, não, eu acho que é bom, e ir lá na farmácia e dizer assim, tá aqui, tá para vender, é medicamento para tal coisa. Isso não é legal, do ponto de vista da lei, né? Uhum. Isso é crime hediondo. Mas do ponto de vista das terapias e de métodos escolares, isso não é exigido. Então, entre as várias coisas que acontecem, aí eu vou falar de medicações e de outras coisas que a gente ingere e de terapias, a gente não sabe qual é o potencial, inclusive, de prejuízo de longo prazo, de curto, médio e longo prazo. Então, a gente precisa ter bastante responsabilidade social nesse sentido. Porque se a gente pega um negócio, alguém inventou, mas qual é o efeito disso a longo prazo? Como é que a gente vai saber disso? Então, a gente precisa de pesquisa. E na pesquisa existe todo um contexto de aprovação no comitê de ética, de você saber exatamente o que você, em que medida que você está fazendo aquilo, se você não está submetendo aquele indivíduo a qualquer constrangimento, sofrimento, etc. e tal. Então, a gente precisa trabalhar com práticas, isso é o meu entendimento, né? Práticas com evidência, ou seja, aquilo que vale para medicamento deveria valer para terapia, deveria valer também para educação, práticas escolares. Isso é assim, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma lei lá chamada Nenhuma Criança Deixada para Trás, que diz práticas de inclusão, de educação especial, só podem ser implementadas quando houver evidência. Isto é, tanto que funciona quanto que não há prejuízo. Então, no Brasil, a gente tem um cenário muito desregulamentado, de modo que você encontra absurdos como, por exemplo, o MMS, Sim. que recentemente sofreu denúncias bastante expressivas, mas tem um monte de gente que usa ainda, que é um alvejante que se dá para crianças com autismo, a título de dizer que o autismo é causado por vermes. Quer dizer, está tudo errado, é uma bagunça mesmo, né? E você vê... Se fosse tão simples assim, né?
Seria fácil de resolver, né? Vai lá, mata o vermes e pronto. Todo mundo é neurotípico, é isso? Então é um absurdo, realmente. Além do autismo causado por vermes, ainda tem a questão da dieta, né? Sim, esse é um outro problema, né? Porque também é a mesma fonte. É a fonte de conhecimentos, digamos assim, que circulam, digamos assim, no WhatsApp e outros contextos assim. A ideia é que o autismo é causado pelo intestino. Então, não existe nenhuma evidência disso. E aí, esses casos são alimentados por, a gente chama de evidências anedóticas, casos específicos, em que a pessoa tem o autismo e tem um problema gastrointestinal. Mas ela não consegue comunicar direito, muitas vezes porque ela pode ter muita dificuldade. E aí, inclusive porque ela, imagina, ela está comendo glúten direto e aí isso ela está com dor e aí ela pode apresentar agressividade, etc. e tal. Aí ela faz uma dieta e aí ela melhora do intestino. E ao melhorar do intestino, melhora a saúde global. E aí você fala, fica menos agressiva. Então você fala assim, a dieta melhora o autismo. Isso é falso. Né? Existem muitas pesquisas sobre isso. Né? Dietas funcionam para quem tem problemas gastrointestinais, só para aquele grupo. Para as demais, quando você aplica assim indiscriminadamente, você traz um enorme prejuízo. Por quê? Você limita as experiências sociais, vai ser difícil ir para a festa, vai ser difícil ir para o shopping, vai ser difícil ir para um monte de lugar. É super caro essas dietas, então você vai gastar dinheiro que você poderia implementar na qualidade de vida daquele indivíduo. E você vai aumentar a probabilidade de um problema gravíssimo que pode acontecer no autismo, que é a seletividade alimentar. Já é complicado, né? Isso. Então, aí você limita quase tudo que a criança pode comer, então você aumenta muito a probabilidade desse tipo de problema. E isso é alimentado por profissionais que vivem na indústria do suplemento. Né? Existe uma indústria gigante. É mercado. É um mercado gigante. Tudo coisa sem evidência, porque o único suplemento que existe com evidência para autismo é melatonina, que na verdade é um hormônio natural, todos produzimos, e ele pode ser ativado, ser produzido de maneira diferente de pessoas com autismo, para ajudar a dormir. Agora, dizer que tem um suplemento que você tome melhor, isso não existe. Mas mesmo assim tem profissionais nesse mercado, assim, nadando em dinheiro nesse mercado. E mesmo assim, né, a melatonina também não é todo autista que precisa de ajuda para dormir, claro, né? Muitos conseguem dormir muito bem, obrigada. Só fazer um comentário sobre isso que a Fernanda comentou, que foi muito interessante. Uma vez uma mãe perguntou assim para mim, meu filho, assim, ele tem um ritual que é o seguinte, ele faz assim, ó, tum, tum, e dorme. É sobre essa coisa da melatonina também, né? Ele faz assim e ele dorme imediatamente. Você acha que eu preciso tirar? Eu acho que você precisa me ensinar. Eu também quero. Por favor, porque é uma coisa super favorável, né? A maioria tem transtorno de sono, mas não são todos, então é sempre individualizado. Eu quero um desses para dormir. Poxa e um vida. para acordar, gente. Pensa que maravilha, se fosse tão fácil assim, né? O que a gente pode falar, então, na parte educacional? Vamos ajudar quem está na sala de aula agora. E depois também as pessoas nos cobram muito, tanto o Luciano quanto a Fernanda, autismo adulto. E aquele que não está na escola. Que tem uma queixa grande aí. Vamos começar por eles, então. Tem uma queixa grande, vamos começar por eles. Uma queixa grande de falta de espaços para essas pessoas. Na escola especial já não dá mais, ele já está com 30, 40 anos, já esgotou seu tempo lá dentro, já cansou de ir para aquele ambiente. Na escola regular não dá. Não temos centro-dia, hoje nós temos 3 centro-dia no Brasil apenas, que são os centros para convivência. O que a gente poderia fazer para auxiliar nesse processo? Eu acho que um ótimo investimento seria preparação para o mercado de trabalho, incluindo acesso ao trabalho apoiado e a criação de mais centros-dia, por exemplo. Seria ótimo. Seria ótimo, né, para convivência, porque nem todos vão para o mercado de trabalho. A gente tem que pensar que tem as pesquisas, apesar de que a gente conversou sobre isso, Luciano, não tem a evidência bem correta ainda da questão da deficiência intelectual associada ao autismo, né? Tem 2 dados, né? Que nós não temos uma clareza de qual é a quantidade, né? Mas mesmo assim, mesmo pessoas com deficiência intelectual podem entrar no mercado de trabalho, há projetos muito bons nesse sentido. Que podem contribuir para que esses indivíduos façam, a gente chama de o trabalho não competitivo, né? Então, existem várias instituições que trabalham com isso. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente pensar em mercado de trabalho, acho é fundamental, mas existem algumas outras coisas que precisamos pensar. Uma delas é o seguinte, a LDB foi modificada em março do ano passado e foi incluído lá a educação para o resto da vida, ao longo da vida. Ao longo da vida. Então, foi uma iniciativa do deputado Eduardo Barbosa e eu acho que é muito importante a gente implementar, porque isso é um problema do Brasil, a gente fazer lei e, de repente, a lei fica lá e as coisas não acontecem.
Então, a gente precisa implementar isso, porque você mantém uma atividade cognitiva, uma atividade social, né, que cumpre mais ou menos o papel também do centro-dia. Né? Então, são coisas que são complementares. Mas eu acho que tem uma terceira coisa que é muito importante, e aí eu, como pai, isso é uma preocupação permanente, que é o seguinte: a gente não vai estar aqui a vida toda. E essas pessoas, elas precisam ter garantido a sua dignidade e a sua segurança. Então, existem casos em que você consegue ter uma vida autônoma e tem casos que você não consegue. Então, nestes casos, a gente precisa pensar em residências inclusivas, residências assistidas, isso precisa ser política pública. Né? Nós não temos no Brasil nem política pública, nem serviço privado adequado, ou seja, isto é central para a gente pensar hoje. A segurança dessas pessoas para quando seus pais não estiverem mais aqui. Então, isso é urgente. No Departamento da Política da Pessoa com Deficiência, nós iniciamos esse estudo, um projeto nesse sentido, e eu fui conhecer um pouquinho do que tem no Brasil para poder trazer aqui para a nossa realidade. E foi difícil mesmo. Como política pública, residência inclusiva, nesse formato não encontrei, tá? Encontrei em Porto Alegre, mas infelizmente ainda uma iniciativa muito de pais, de famílias. Então, as famílias que estão investindo, e o máximo que elas conseguiram foi um pequeno apoio ali da saúde para algumas terapias, mas o investimento mesmo maciço é das famílias. Mas existe uma relação que eu acho que a gente fala às vezes como coisas separadas, o autismo adulto e o autismo de crianças, e eles estão relacionados. Recentemente o Brasil ficou chocado, né, com o caso do André, que é um caso que apareceu na televisão, no Profissão Repórter, de um rapaz extremamente agressivo, que estava amarrado. Mas para quem é militante na área, eu conheço dezenas que estão amarrados. Dezenas de Andrés. Um monte, mas um monte. Estou falando dezena porque estou pensando aqui, mas provavelmente mais de dezenas, mais de centena. Isso não é nenhuma novidade, gente em jaulas, porque nós estamos falando de um autismo muito severo, em que se apresenta uma alta agressividade e aquela família não tem acesso a intervenções. E aí, por exemplo, a primeira vez que saiu a reportagem sobre o André, saiu no G1, eu me lembro de ter lido. E a prefeitura diz assim: nós estamos dando tudo do bom e do melhor, é ele que não responde. Então a culpa era dele ainda. Ele não Porque responde. eles não conhecem as práticas com evidência, práticas que funcionam para aqueles casos muito graves, muito difíceis. Então, quando você faz uma intervenção precoce, adequada, você não chega a essa situação. Então, elas estão relacionadas. Aí, veja, quando a gente fala assim, a intervenção com evidência, se a gente fizer tudo certinho, é assim, aí as prefeituras falam: mas isso é muito caro. Não, não é caro. Faça conta quando você pensa, porque gestor faz conta, né? Está lidando com orçamento. Faça a conta, no entanto, de quanto que você vai poder ajudar essas pessoas, elas serem produtivas, elas precisarem de menos apoio, conseguirem ter a sua própria vida autônoma, e aí você não precisar tanto desses outros serviços mais, digamos, intrusivos, né? De maior apoio quando elas são maiores. Então, a gente precisa pensar a política pública de uma maneira global, e essas coisas estão articuladas. Fernanda? Eu acho muito interessante que esse tipo de assunto esteja vindo à pauta, porque até então a gente ainda tem uma série de instituições, e para a sociedade como um todo é mais fácil você botar a pessoa lá, escondida, e fazer de conta que ela não existe, e tratá-la como se ela não fosse uma pessoa de fato. Mas isso é absolutamente inaceitável, porque todos nós somos pessoas, seres humanos, e nós temos direito de viver em comunidade, com dignidade, com condições mínimas de vida. Por exemplo, no caso de famílias em situações como essa, ou então de pessoas que estão institucionalizadas, também amarradas ou dopadas o tempo todo. No geral, essas pessoas não têm acesso a absolutamente nada, não têm acesso a nenhum apoio, nenhum tipo de apoio, porque são pessoas invisibilizadas, são pessoas com as quais a sociedade nem sequer sabe que elas existem e não faz questão de saber, e tem raiva de quem sabe. Tanto é o tamanho da comoção quando aparece um André, quando na verdade a gente sabe que existem muitos. Sim, sim. Então, eu acho assim, extremamente importante e urgente essa pauta, como política pública, da gente ter residências inclusivas inseridas dentro das comunidades, onde as pessoas com os laços familiares rompidos
elas tenham acesso a todo o suporte que precisam, mas como também é igualmente importante que hajam políticas públicas de suporte para as famílias, para que esses laços continuem intactos na medida em que isso seja possível, porque a gente sabe, dentro do movimento é muito claro o quanto existe o abandono, o quanto, como é comum que uma família simplesmente desista, porque ela não tem condições mínimas de levar aquela situação adiante. Então, isso muitas vezes não é culpa da família, entende? É uma culpa da sociedade como um todo que não deu suporte para aquela família lidar com essa situação. Quando isso, na verdade, é um direito garantido para a gente por lei. Então, é muito importante que a gente olhe para essa questão com muita seriedade, crie políticas públicas e direcione verba para isso, porque é uma situação urgente que não tem recebido a devida importância. Quando a gente fala em políticas públicas, às vezes, né, por questão de tentar auxiliar na causa ou bandeira política, começam a surgir segmentações. O público autista, o público com deficiência física, o público surdo, o público com deficiência visual. Isso, na prática, auxilia ou atrapalha? Eu diria que atrapalha muito. Eu diria que é muito importante a gente não falar apenas de autismo, mas de deficiência como um todo. As barreiras que a gente sofre enquanto autista são muito similares a que pessoas com outras deficiências psicossociais ou intelectuais sofrem. Muitas vezes a gente cria coisas específicas para pessoas autistas que poderiam muito bem atender também outros grupos. E se a gente se juntar como uma comunidade maior de pessoas com deficiência no todo, a gente teria muito mais força para construir coisas que são importantes não só para a gente, mas para todo mundo. Essa segregação, na minha opinião, faz muito mal para o movimento e faz muito mal para a sociedade também, porque os direitos que a gente tem primeiro por ser humano, por ser pessoa, ser cidadão como todo mundo, e segundo por ser pessoa com deficiência. Não é porque a gente é autista ou porque a gente tem síndrome de Down ou porque tem qualquer outra condição muito específica, mas por conta da deficiência. A especificidade, em qual ponto que ela é importante, Lucelmo? Quando que é importante a gente especificar? A questão é uma escala, né? Nós estamos falando aqui de direitos humanos. Dentro dos direitos humanos é o direito das pessoas com deficiência, que é a base da normativa do direito das pessoas com autismo. E a discussão quando específica, ela cabe no âmbito técnico, não exatamente no âmbito do direito, porque o âmbito do direito ele é mais coletivo da pessoa com deficiência. Só quando você vai discutir tecnicamente o que você vai fazer, por exemplo, no caso de uma pessoa com deficiência física, você vai colocar tirar barreiras arquitetônicas. No caso de pessoas com autismo, por exemplo, barreiras sensoriais, acadêmicas, né? Enfim, é no âmbito da operacionalização que isso muda. Mas é muito importante a gente ter realmente essa unificação desse movimento e que todos possam dialogar e construir juntos não só o próprio arcabouço legal, mas a sua operacionalização, a sua colocação em prática, que é o problema central que nós temos no Brasil. Para educação, voltando agora lá na escola regular, eu leio muito o que vocês escrevem, né? Sigo os dois. E você escreveu um artigo, Lucelmo, falando sobre o profissional de apoio educacional especializado. E essa é uma demanda que chega muito para o nosso conselho, para o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Geralmente vem o meu filho ainda não ganhou o PAEE. E aí quando eu começo a conversar com a família, mas quais os serviços que ele já teve acesso? Ele já foi para a sala de recursos? Não, ainda não. Não, então de repente tem que começar a esgotar todos os serviços e uma última hipótese seria o PAEE. E a sua visão no artigo era mais ou menos isso, não é para todo mundo. Sim. Mas eu também não acho que a escala não é exatamente assim. Porque a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala de autismo, nós temos que pensar que o tempo ele é muito importante. Porque quanto antes a gente consegue ajudar essa pessoa, maior as possibilidades dela se desenvolver de maneira autônoma. Então, o ideal seria, aí eu volto num ponto que você falou lá atrás, de que a gente tivesse uma avaliação muito adequada quando a criança entra. Existem instrumentos para isso.
que permitem você dizer, por exemplo, um instrumento que eu sempre falo dele, porque eu acho importante por vários motivos, que é o VB-Map, que ele permite dizer se aquele indivíduo precisa do acompanhante, e se ele precisa, significa que se ele tiver sem, ele vai ter prejuízo, ou se ele não precisa. E se ele não precisar, se você colocar o acompanhante, significa que ele vai ter prejuízo. Entende? Então, não tem uma regra, para autismo, faça isso. Então, a gente precisa fazer essa avaliação, porque se a gente faz essa avaliação no começo, a gente consegue partir do ponto que aquele indivíduo precisa e não testar. Isso eu digo, na verdade, eu digo isso muito sobre educação, é uma coisa muito clássica da educação. Eu sempre falo assim, que no fim do ano a gente fala assim, tentamos tal estratégia com fulano, não funcionou, ano que vem vamos fazer diferente. Não. Gente, mas depois de um ano... a gente tinha que tomar essa decisão no fim da semana, lá no começo do ano, talvez no fim do mês. Então, a gente tem muita dificuldade de fazer avaliações individualizadas. Mas o que é a educação especial? Porque o currículo é o seguinte, ele é uma linha que traça no meio. Você tem uma pessoa que vai muito rápido, você tem uma pessoa que sua para tirar um 5, o currículo está ali no meio. Só que você tem uma pessoa que é tão rápida que ela nem presta atenção em você. A gente chama isso de superdotação, altas habilidades. Você tem algumas pessoas que não conseguem atingir esse currículo, tem várias dificuldades. A gente chama essa pessoa de dificuldades acentuadas de aprendizagem ou pessoas com deficiência. Então, a educação especial, ela é a individualização do currículo, e é por isso que tem mais dinheiro do Fundeb para a gente atender essa população. Então, a gente precisa observar quais são as necessidades dela e planejar diante daquilo que ela precisa para a gente acomodar. Eu acho muito importante também a gente lembrar que os tipos de apoio que a gente precisa vão mudando ao longo do tempo. Então, essas avaliações também têm que ser periódicas para que essas adaptações vão sendo feitas. Então, de repente, um aluno que no início ele precisava de um apoio, por exemplo, humano, de uma pessoa acompanhando o tempo todo, talvez depois de um tempo esse apoio não seja mais necessário ou vice-versa. Isso pode acontecer também. A revisão da avaliação. Sim. Porque quando você tem um acompanhante, isso se dá de uma maneira técnica, né? Que você vai medindo isso. A primeira coisa que é a questão principal é, todo apoio tem por função eliminar o apoio. Ótimo. Né? Porque quando eu implemento o apoio, eu já tenho que implementar processos que a gente chama de esvaecimento. Querendo que ele não tenha. Exatamente. Então, isso precisa estar no planejamento, né? Isso não é uma coisa que você aguarda, que você planeja. E aí, quando esse sujeito vai apoiando, ele tem que ter um registro muito pormenorizado, muito técnico, porque você vai conseguir fazer essa reavaliação permanente, individualizada. Então, toda semana a gente precisa tomar decisão. E a tomada de decisão precisa ter dados. Esses dados vão ser coletados na medida que isso vai acontecendo, né? Então, o indivíduo tem que implementar processos de apoio e tem protocolos de registro muito sérios. Nos Estados Unidos tem uma coisa que eles fazem que eu acho muito legal, assim, tem o apoio, né? A depender da criança, e ele lança os dados no fim do dia. O dia que ele não lança o dado, ele não recebe. Sério? Ele não recebe. Ele não terminou o trabalho dele. Não terminou, não fez o trabalho dele. Era aquele dia, ele não recebe. Ele só precisa, eu não sei o que você fez. Eu não sei o que você fez. Então, eu parto do pressuposto que você não fez. Então, você lança os dados e isso é um elemento fundamental do seu serviço. Me diga, você citou antes um instrumento. VB-Map. Ele é acessível para nós? É um instrumento que os professores podem utilizar, ele não paga nada, ele é gratuito, assim, ele está acessível, né? E ele é um instrumento, só que é um instrumento técnico complexo, então você precisa sentar, estudar. Tem pessoas que, cada um tem um perfil de estudo, né? Sim. Tem pessoas que são capazes de estudar e aprender sozinho, outros fazem cursos, outros fazem supervisão, mas ele pode ser utilizado por professores. E ele é muito interessante porque ele ajuda a gente em várias coisas. Barreiras de aprendizagem também, ele tem uma área só das barreiras. O que está atrapalhando aquele indivíduo a aprender? Talvez ele tenha, cognitivamente, ele esteja preparado para aquele conteúdo, mas ele tem outros problemas que estão dificultando ali. Então, esse instrumento também tem essa área, por exemplo. E a gente pode disponibilizar no link para os professores? Pode, eu posso passar. Pode passar. Ele é acessível para nós, para culturas diferentes, a gente coloca ali alguns... Isso já está validado no já português, está validado. No Brasil, para a cultura brasileira, então ele acho que está bem, é um instrumento muito interessante. Ótimo. Nós vamos ter que fazer as nossas palavras finais, né? E aí a gente vai colocando depois links, auxiliando o pessoal com textos que vocês indiquem. As pessoas podem seguir vocês também nas redes sociais e tantos outros encontros que felizmente teremos aqui no Paraná. Lucelmo, por gentileza, suas palavras finais.
Eu estou muito feliz de estar aqui, não só aqui conversando com vocês, mas estar aqui no Paraná fazendo alguns eventos, porque o Paraná hoje tem feito coisas muito interessantes no campo do autismo. Eu moro no estado de São Paulo, o Brasil inteiro tem observado o que o Paraná tem feito. Existe hoje aqui um consenso, uma construção social em torno da ideia de evidências, de práticas com seriedade, que tem espelhado o Brasil. Então, eu particularmente estou muito satisfeito e gostaria que as experiências que têm começado a ser feitas aqui, que se espalhassem pelo Brasil. Quero voltar outras vezes aqui para acompanhar este trabalho. Acho que é uma vitória, uma construção do povo paranaense e ele é hoje uma referência para o país muito importante, que nós precisamos caminhar, porque nós estamos muito atrasados, as pessoas com autismo e suas famílias precisam muito de apoios do Estado, da sociedade, coisas feitas com seriedade, e tenho certeza que muitas delas estão começando aqui. Muito obrigada. Fernanda, suas palavras finais? Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de participar. Para mim é muito importante, como curitibana, ver esse processo pelo qual a gente está passando. Eu acho que, assim, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, a gente está arrumando em direção à implementação da Convenção pelo Direito das Pessoas com Deficiência. A gente ainda tem muita coisa para fazer, muito trabalho pela frente, mas a gente está caminhando, isso é muito importante, e ver cada pequena ação se materializando é muito, muito importante, muito especial para mim. Obrigada. Eu que agradeço. A Fernanda ela é muito ativa, ela é uma voluntária nossa, praticamente, uma trabalhadora voluntária. Nos auxilia em revisão de texto, em vários aspectos relacionados ao autismo. E nós sempre buscamos, Lucelmo, trazer para o nosso grupo as pessoas com deficiência. É levar, de fato, o Nada Sobre Nós Sem Nós, porque às vezes é confundido, né? O Nada Sobre Nós Sem Nós com os pesquisadores da área, os familiares. Tudo bem que aquelas pessoas que não têm a condição de comunicação, elas precisam ser representadas. Mas a gente sempre busca ter as pessoas com deficiência junto, fazendo política pública, discutindo política pública, implantando política pública. Isso é muito, muito importante. Garantir o nosso direito à participação pública e política. Agradeço muito. Gostaria de agradecer a presença de vocês, a presença de quem nos acompanha e lembrar que nós vamos dar continuidade a essas conversas, reconhecendo o espaço das outras deficiências também. Nós começamos com o autismo, mas vamos trabalhar com todas as áreas. Muito obrigada. Obrigado.